Hello and welcome, and in this class, I will show you 10 frequency adverbs so that you can use them with Americans whenever possible in the conversation. What you're going to learn here today will allow you to describe your habits, routines, or events precisely, and then make the Americans know exactly who you are and maybe take a little chat with you. So, our first example will be the word never, which means nunca. Então nós vamos à frase Never doubt yourself if you want to speak in English in 2024. Nunca duvide de si mesmo se você quiser falar inglês em 2024. Sim, esse advérbio de frequência, ele é um advérbio negativo, ou seja, com que frequência você duvida de si mesmo? Nunca. Então tá dando essa ideia de negação. A próxima palavra, ainda dentro aqui do never, é a frase, né? Never make a list of words in English, instead create phrases. Nunca faça uma lista de palavras em inglês, em vez disso, crie frases. Sim, você nunca pode pegar palavras isoladas e ficar tentando decorar uma por uma. Por quê? Porque você não está vendo essas palavras sendo contextualizadas dentro de frases. É por isso que aqui dentro do canal eu sempre utilizo frases em inglês para você poder aprender com mais facilidade, tá certo? Então nós temos nosso primeiro advérbio de frequência, never, o contrário de never, então vai ser always. O nosso segundo exemplo aqui, que é sempre. Vamos à frase. You always need to read in English out loud. Você sempre precisa ler inglês em voz alta. Sim, você precisa ler em voz alta para que você treine a sua memória auditiva, ou seja, para que você ouça a si mesmo falando em inglês, para que você treine os seus lábios com as palavras da língua inglesa. Então, you always need to read in English out loud. A próxima frase é always break down the content if it sounds difficult. Sempre divida o conteúdo se parecer difícil, ou seja, você tem um conteúdo, esse conteúdo está muito complexo ou muito simples, você pega uma parte, estuda só essa parte e só depois que você compreender ela, então você vai para a seguinte. Isso daqui, essa dica eu aprendi com o professor de japonês, o Luiz Passai, que é muito famoso aqui no YouTube. Eu tomei essa frase emprestada para mim também. Então, always break down the content if it sounds difficult. No próximo slide e no seguinte, eu vou usar 3 exemplos para cada um, e esses exemplos você pode intercambiar, você pode trocar. Quer ver? Olha lá a palavra often. Olha lá, often. Often significa costumar. Então, vamos à frase. I often buy English books. Eu costumo comprar livros em inglês. Uma palavra que você pode substituir pelo often, a palavra frequently, que é parecido com o português, que é frequentemente. Então nós vamos à frase. They frequently travel to English countries. Eles frequentemente viajam para países ingleses. Uma outra maneira de você substituir é você dizer usually. Usually significa usualmente, só que como nós não usamos isso nas conversas em português, nós podemos traduzir por costumar também. Então nós temos we usually take a snap together after lunch. Nós costumamos tirar uma soneca juntos depois do almoço. Ou seja, eu posso trocar uns pelos outros. Ou seja, I usually buy English books. Ou eu posso dizer they often travel to English countries. Então você pode trocar um ou você pode trocar pelo outro, tá certo? E nossa próxima sequência de exemplos vão ser bem mais simples, que é usar a palavra once ou one time, que significa uma vez. Então nós vamos à frase we went to Australia once ou we went to Australia one time. Nós fomos à Austrália uma vez. A próxima palavra é a palavra twice ou two times. Então vamos à frase she met twice with him on the same night. Ou she met 2 times with him on the same night. Ela encontrou 2 vezes com ele na mesma noite. E o terceiro exemplo é thrice, que significa 3 times, ou 3 vezes. Vamos à frase. He asked me thrice to help with his English speech. Ou he asked me 3 times to help with his English speech.
Ele me pediu 3 vezes para ajudar com os discursos dele em inglês. Ou seja, eu posso trocar um pelo outro. Posso dizer, por exemplo, we went to Australia 2 times, e assim sucessivamente. Sydney, eu estou com dificuldade em falar once, twice, thrice. Posso dizer da outra maneira? Sim, você pode dizer. No entanto, os americanos, você fica ciente disso que os americanos vão usar ou once ou twice, tá certo? E o nosso próximo exemplo é a palavra sometimes. Sometimes significa às vezes. Então nós vamos à frase: sometimes it's good to take a break. Às vezes é bom dar um tempo, sim. Durante seus estudos de inglês, você não precisa estudar ininterruptamente. Você pode dar intervalos. Um dia sim, um dia não, todos os dias, e aí você descansa no final de semana. Ou seja, é bom dar esses descansos, certo? Então, sometimes, próxima frase nós temos: he sometimes forgets his wallet. Ele, às vezes, esquece a sua carteira. Bem simples, bem tranquilo. A próxima frase vai ser uma frase parecida com o português, que é o occasionally. Olha a sílaba tônica. Occasionally, tá nesse que. Vamos à frase: I occasionally drink tea. Eu, ocasionalmente, bebo chá. A próxima frase é você dizer: she occasionally goes to parties. Ela, ocasionalmente, vai a festas. Bem simples, bem tranquilo também. E a nossa próxima palavra, que também é parecida com português, é a palavra hardly, que é raramente. Então nós vamos à frase: they hardly use Facebook. Eles raramente usam o Facebook. E sim, o Facebook, com o tempo, aos poucos, ele vai ficando em desuso, a não ser para pessoas que fazem tráfego, né? Tráfego no Instagram, tráfego de anúncios no Facebook, enfim. Então nós temos ali hardly. Próxima frase é a palavra: my father hardly gets sick. Meu pai raramente fica doente. Então, essas foram as palavras, os advérbios de frequência que vão permitir que você tenha precisão naquilo que você vai dizer. E se você percebeu, algumas palavras aqui, alguns advérbios, são parecidos com o português, como por exemplo esse hardly. A essas palavras nós damos o nome de cognatos, ou seja, são palavras que têm o mesmo significado, o mesmo som, tanto no português quanto no inglês. O contrário disso é o falso cognato. E justamente isso que eu quero te sugerir que você assista como próxima aula, os meus 6 falsos cognatos em inglês para iniciantes, para que você evite qualquer tipo de mal entendido quando você estiver falando em inglês. E se você quer falar no inglês da mesma maneira que eu falei no início da aula, para que assim você possa, por exemplo, conseguir um emprego, para que você possa viajar, para que você possa acessar conteúdos de outros países, considere ser meu aluno no meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você poder adquiri-lo, e te vejo numa próxima aula.